Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para fazer uma reflexão sobre um tema, um assunto, que é um assunto muito caro, muito importante à natureza humana e com o qual nós devemos estabelecer uma diferença com um outro tema, um outro conceito muito próximo a este, mas que não se identifica com ele, que é distinto desse. Ora, este tema sobre o qual eu irei falar neste nosso encontro nos coloca em contato com uma dimensão do tempo, que é o tempo passado, tempo vivido, o tempo que não se repete, o tempo que não volta atrás e que em nós pode despertar alguns sentimentos. Dois destes sentimentos têm um significado muito próximo, entretanto, eles são distintos, entretanto, eles não se identificam a rigor, entretanto, eles são diferentes. E esse tema do tempo é um tema que fascina, dentre outros intelectuais, dentre outros autores, dentre outros pensadores, figuras como Santo Agostinho e, mais recentemente, agora já no século XX, Marcel Proust e Henri Bergson. Ao longo dos meus estudos, ao longo das minhas pesquisas, estes autores sempre me colocaram diante de reflexões acerca do tempo que me foram extremamente valiosas. Repito, há outros autores, há outros literatos, há outros artistas, outros filósofos que também se debruçaram acerca do tempo, mas estes, e eu repito seus nomes, Santo Agostinho, Marcel Proust, inclusive nos legou uma obra maravilhosa chamada Em Busca do Tempo Perdido, né? A La Recherche du Tempo Perdu, né? Uma obra maravilhosa, uma obra sensacional. Agostinho, em suas confissões, dedica um capítulo inteiro, né? Um livro inteiro para falar sobre a memória e Proust dedicou obras, escritos esparsos para falar do tempo, né? Inclusive Proust estabeleceu um diálogo com Albert Einstein, né, acerca do tempo, da teoria da relatividade, né, um diálogo muito curioso. Inclusive eu já falei aqui em nosso canal sobre o encontro entre Bergson, né, Bergson, Henri, o filósofo Henri Bergson, que foi um prêmio Nobel de literatura também. Henri Bergson desenvolveu um diálogo bastante curioso, né, com Albert Einstein acerca do tema do tempo, né, visto, claro, dentro da perspectiva einsteiniana da teoria da relatividade, né? Então esses três autores em relação ao tempo sempre foram para mim referências de proa. Sempre quando eu vou falar sobre o tempo, eu recorro a eles como, a meu ver, os principais pensadores dessa matéria, pelo menos no campo da literatura e no campo da filosofia. Repito, há outros que disseram coisas muito importantes sobre o tempo, coisas muito consistentes, coisas muito maravilhosas, muito belas sobre o tempo, mas esses despertam em mim um certo fascínio e, ao estudá-los, bem como estudando aqueles que se debruçaram sobre sua obra,
sobre seu pensamento, aqueles que escreveram sobre esses autores, estudando esses pensadores, eu pude notar que dois conceitos neles aparecem de forma muito distinta, embora bastante próximos, que são os conceitos de saudade e nostalgia. Nestes autores, ou a partir deles, nós podemos identificar, sobretudo quando na dinâmica do estudo fazemos algumas inferências, temos algumas intuições, né? A obra deles nos permitem essas intuições, né? Analisando, pensando, lendo, estudando esses autores, a partir desses temas, nós podemos estabelecer uma distinção entre a saudade e a nostalgia. Tanto um quanto o outro, tanto uma quanto a outra, tanto a saudade quanto a nostalgia, nos coloca diante de eventos passados, nos reporta a um tempo passado, ao tempo da memória, como sustentou Agostinho. Entretanto, analisando mais a fundo a natureza de cada um desses conceitos, de cada um desses temas, nós podemos identificar a distinção que há entre eles e pontuarmos um certo perigo, sobretudo no que se refere à nostalgia, de prendermos a nossa vida a determinado acontecimento passado, a determinado evento que já ocorreu. Vejam, a saudade é um sentimento extremamente humano. A saudade é um sentimento extremamente natural. Todos nós temos saudade de alguém, saudade de algum evento, de alguma fase da vida, saudade, enfim. A saudade é um sentimento extremamente natural. E é bom termos saudade. Ora, se temos saudade, é porque olhamos para o passado e vemos que lá atrás muitas coisas foram boas, né? Enfim, a saudade é um sentimento natural, um sentimento muito importante. Entretanto, o risco, a problemática, se encontra na nostalgia. Nostalgia, que é um tema que está posto nesses autores do século XX, Proust, Bergson, e que nos permite estabelecer com ela um diálogo crítico. Por quê? Porque a nostalgia, diferentemente da saudade é um sentimento mais tênue, mais ameno. Agora, a nostalgia é mais radical, por quê? Porque a nostalgia, de algum modo, nos prende ao passado, nos vincula ao passado de tal modo que não encontramos mais nada no presente que desperte em nós a alegria, diferentemente da saudade, que é um sentimento que produz sim uma certa tristeza, pois nos reporta a um evento, a alguém, a alguma coisa que para trás ficou e que por despertar em nós a saudade, não pode mais ser vivido, não pode mais ser usufruído, não pode ser mais apreciado. Ora, diferentemente da saudade, que é um sentimento que nos acomete em alguns momentos da vida, a nostalgia nos prende ao passado. A nostalgia é
um desejo de retorno ao passado, de volta ao passado, e diferentemente da saudade, a nostalgia é um sentimento que nos liga ao passado, mas nos liga de forma tão radical, tão intensa, que quase não identificamos nada no presente que gere em nós prazer e alegria, e portanto assumimos uma postura de indiferença em relação ao presente. Daí nós podemos conceituar a nostalgia como a ausência de conciliação do indivíduo com o presente. Ora, a nostalgia, que é este sentimento, que é esta saudade radicalizada, intensa, esse desejo quase que incontido de retorno ao passado, só é o que é. Por quê? Porque nós estamos, em relação ao presente, cindidos. Nós não estamos conciliados com o presente. O presente para nós é um tempo que não gera nenhum efeito, nenhum afeto, não gera sobre nós nenhuma alegria e nenhum prazer. Portanto, a nostalgia, nesse sentido, nos impede de viver, nos impossibilita de viver, porque estamos de tal forma presos ao passado que a única coisa que desperta em nós algum sentimento bom é o desejo de voltarmos, é o desejo de retorno ao passado, retorno este que não se dará. Retorno este impossível, retorno este completamente antinatural, contrário às leis da vida, contrário às leis, às leis naturais. Ora, para superarmos este sentimento, para superarmos a nostalgia, precisamos nos conciliar com o presente. Precisamos encontrar no presente aquilo que nos dê sentido à vida. Precisamos encontrar no presente aquilo que gere em nós prazer, aquilo que nos afete, aquilo que nos inspire, aquilo que produz em nós satisfação e alegria. E isto é necessário. Por quê? Porque o único tempo que temos de vida é o tempo chamado presente. Portanto, ignorá-lo é ignorar o próprio tempo da vida, porque a vida se dá no presente. E indivíduos tomados pela nostalgia, indivíduos tomados por um sentimento nostálgico, passam a ignorar a vida, pois a única coisa que lhes atrai é este desejo, a única coisa que lhes atrai é a expectativa insana de retorno ao passado. A única coisa que lhes prende a vida é um tempo e um passado que não voltam, um tempo, um passado, um acontecimento que não voltam mais. E isto se dá porque o indivíduo está rompido com o presente, está cindido com o presente e, consequentemente, está cindido, rompido, brigado, divorciado com a vida, porque a vida se dá no tempo presente. Portanto, façamos uma introspecção e vejamos o quanto que este tempo presente gera em nós alegria, mais do que lembranças acerca do passado, e mais ainda do que um desejo insano de voltar a um período da vida que não volta mais porque ficou preso no passado. É preciso se reconciliar com o presente. É preciso fazer as pazes com o presente. É preciso, ainda que a duras penas, perscrutar no presente aquilo que ainda é capaz de gerar em nós alegria, afeto,
ânimo para viver, inspiração, esperança, seja lá o que for, porque a vida se desdobra no tempo chamado presente, e nos deixarmos ser agrilhoados pelo passado, nos prendermos intensamente ao passado, é nostalgia. E a nostalgia é contrária à vida. A nostalgia é a falta de conciliação com o tempo atual, a falta de conciliação com o presente. Precisamos voltar à vida que se dá no presente. A nostalgia simplesmente nos reporta a um tempo que já não mais existe, porque é tempo passado. Portanto, vivamos e vivamos bem o presente. Saudade, esta é natural. Agora, a nostalgia pode ser doentia, pois ela arranca de nós o prazer da vida, a alegria da vida que se dá hoje, no tempo atual. Portanto, fica aí uma distinção a ser considerada entre saudade e nostalgia. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aí o seu like, o seu joia, se inscreva em nosso canal se não fez, compartilhe esse espaço, que é um espaço por meio do qual nós levamos conhecimento a vocês, compartilhe com outras pessoas, façam aí os seus comentários, isso nos ajuda bastante, e em breve nos reencontraremos para uma nova reflexão, para uma nova aula. Um forte abraço e até lá!